Então vamos lá. Já estamos aqui ao vivo. Vou esperar um pouquinho vocês chegarem para eu começar. Vamos lá, vamos chegando, galerinha. Se o áudio estiver ruim, vocês me avisem. Galera, tá ouvindo? Tá legal o áudio? Como é que tá aí? Vamos aqui. Vou acompanhando vocês. Então vamos lá, gente. Primeiro queria agradecer a Casa de São Lázaro, né, pela chance desses diálogos que eles vêm abrindo. E vou me apresentar. Meu nome é Vanessa Ferreira. Eu sou filha da Casa de São Lázaro também. Já tenho um bom tempo. Trabalho com publicidade. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês de mercado de trabalho para mulheres pretas, né? Então, vou dar mais um tempinho para a galera começar a chegar. Eu vou abrir aqui o computador para eu acompanhar as perguntas de vocês também, tá bom? Tamara tá de boa. Oi, Dindinha. Já vi que Dindinha tá online. Então, vamos lá, gente. Eu acho que a galera também já acompanha muito o meu trabalho. Eu tenho um perfil nas redes sociais que eu trabalho de arte e ilustração focado para pessoas pretas. E nesses últimos anos, assim, eu tô tendo grande visibilidade, né? E eu tô tendo a oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, mas mais do que isso, de contar histórias. Para eu poder falar de mercado publicitário, eu vou começar a falar do que é essa do mercado publicitário, não, do mercado de trabalho pra gente. Eu preciso começar lá do começo e falar como é que a gente chega nesses espaços. Eu vim de uma família muito humilde. Eu fui bolsista do ProUni, na Belas Artes de São Paulo, uma faculdade que eu sempre quis fazer. Eu consegui a bolsa de 100%, mas estar naquele espaço foi gratificante, mas extremamente muito doloroso, porque exige da gente muitas escolhas, exige coisas da gente que não se exige para outras pessoas e outros recortes. A gente vive numa estrutura que ela é racista e ela é extremamente machista, e que o racismo e o machismo geram muito lucro. Então é muito difícil a gente conseguir ascender ou a gente conseguir mover as bases quando envolve muito dinheiro. As políticas públicas para a população de baixa renda, elas são muito importantes porque elas encurtam espaços e elas permitem que a gente tenha acesso que nos é tirado pela ausência do dinheiro e pela ausência de ter, né, uma família já que tenha condições para colocar a gente nesses espaços. Um dos maiores problemas de ser mulher negra no mercado de trabalho é conseguir chegar. Porque no meio do caminho a gente enfrenta muitas coisas. E não existe investimento, não existe facilidades para que a gente consiga acessar o mercado de trabalho. A gente sabe que mulher ganha muito menos que homem. Então, quando a gente consegue chegar no mercado de trabalho, a gente tem que produzir muito para ter pouco reconhecimento e pouco retorno. Eu me formei na Belas Artes. Eu sou filha de um motorista e de uma tia de creche. Então eu tive muita dificuldade para, depois de formada, conseguir me inserir no mercado de trabalho. Depois de me inserir no mercado de trabalho, eu tive um problema muito grande para deixar de ser júnior. Porque dentro do mercado de trabalho funciona assim, todo mundo quer falar sobre diversidade hoje, todo mundo quer ter
quer falar sobre inclusão e tudo, mas ninguém quer pagar por isso. Então, durante muito tempo, o fato de eu ser LGBT e negra fazia com que eu preenchesse todas as cotas daquele espaço. Então, ela já está aqui, ela já é LGBT e já é negra, então eu não preciso mais ter que dispor de nenhuma outra vaga para esse perfil. Só que existe uma coisa que eles fazem com mulheres muito comum dentro do mercado de trabalho, é que a gente chega nesses espaços, mas a gente nunca chega em cargo de liderança. Então eu passei a minha vida sendo a estagiária, a trainee, a júnior, a assistente, mas nunca a diretora, a coordenadora ou chegar a ser CEO. Então existem muitas dificuldades e uma delas é sobre o nosso trabalho. A gente raramente tem oportunidade para mostrar realmente as nossas competências. A gente raramente, para quase nunca, tem oportunidades de dizer eu sou capaz, me dá este trabalho para eu poder executar. E muito dificilmente a gente vai conseguir ascender socialmente e ganhar por isso. A minha experiência com o mercado de trabalho me ensinou muito. Então, durante 10 anos eu trabalhei dentro do mercado publicitário. E durante esses 10 anos eu me dediquei porque eu acreditava que se eu trabalhasse, se eu investisse, se eu fizesse certinho, não teria erro, eu iria conseguir em algum momento. Talvez um pouquinho mais tarde pelo fato de ser mulher, mas em algum momento eu iria conseguir. Só que durante todo esse processo eu esqueci uma coisa muito importante, que é do recorte, que é do meu recorte. Eu esqueci que durante todo esse tempo eu era uma mulher negra dentro desse mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho não existe espaço e não paga para que mulheres negras cheguem em cargo de liderança. Ele existe para que a gente preencha as cotas, para que a gente esteja em alguns espaços, dialogando com aquele espaço, ajudando, falando sobre diversidade, apagando incêndios, né? Mas nunca para exercer realmente a minha profissão como diretora de arte. Então eu tive muitos problemas quando eu comecei a entender isso. Uma das minhas últimas experiências que eu falei assim, nossa, acabou o mercado publicitário para mim, eu não sei se eu quero voltar, foi quando eu descobri que eu ganhava um terço, e foi meio sem querer também, que eu ganhava um terço do que se pagava para as pessoas dentro desse mercado. E foi quando minha ficha caiu. Quando eu sentei, eu queria entender por quê. Executando os mesmos trabalhos, eu não ganhava o mesmo tanto. E, para além disso, por que eu não tinha as mesmas oportunidades de crescimento que o meu outro colega branco que estava ali? Então isso abriu assim, estourou a minha bolha também, né, para entender como é que esse mecanismo funciona, que são várias ferramentas que não permitem que eu acesse os espaços. Eu posso estar dentro de um espaço, de um mercado que pode falar sobre diversidade, pode dialogar sobre diversidade, pode pagar rios de dinheiro para influencers vestirem a sua camisa e dizer que aquela empresa é diversa, mas ela não é uma empresa, por exemplo, que contrate pessoas negras e coloque pessoas negras neste processo de execução, desde lá do começo, né? O assistente, o ajudante, o diretor, o CEO, todas essas pessoas envolvidas para que chegue naquele influencer negro, por exemplo. Então as empresas elas estão muito mais preocupadas em fazer uma propaganda diversa do que realmente contratar pessoas negras e permitir que essas pessoas negras tenham uma ascensão dentro da empresa. Então fica uma coisa muito de fachada. Então esse é um dos maiores problemas que a gente está tendo hoje quando a gente discute diversidade dentro de empresas. E para mostrar que o jogo às vezes não é um jogo assim tão legal,
na maioria dos momentos eu ouço coisas como: eu não sei onde estão esses profissionais negros, eu não sei se esses profissionais negros existem, ou eu não sei como achar esses profissionais negros. E isso esbarra muito sobre o que eu estou disposto realmente a fazer, o que eu realmente estou disposta a executar para mudar essa estrutura. Se eu, quanto pessoa branca, estou dentro de um mercado de trabalho e nunca trabalhei com uma diretora de arte negra e nunca me questionei por que eu nunca tive essa experiência, ou por que os meus colegas nunca foram negros, ou por que o meu gestor ou o meu diretor nunca foi uma pessoa negra, já mostra que a pessoa está bem alienada realmente dentro da estrutura que ela vive. E que ela precisa olhar para o lado, entender todas as discussões raciais que estão acontecendo, se atualizar sim. Eu sempre falo, e eu sempre discuto muito, principalmente com os meus irmãos de Santos no Facebook, mas que questões raciais, elas são importantes para a comunidade negra? Sim, é muito importante para a comunidade negra, mas quem tem que falar de racismo são as pessoas brancas. Quem tem que trazer a pauta racial para dentro dos espaços, porque isso é sobre questionar os seus privilégios em detrimento das pessoas negras, são as pessoas brancas. Quem tem que abrir as portas, porque a gente não consegue alcançar mesmo quando a gente se esforça muito, mesmo quando a gente cansou de provar, são as pessoas brancas. As pessoas negras, elas ainda estão tendo que provar muita coisa. A gente tem que provar que a gente é bom o suficiente para estar numa faculdade. A gente tem que provar que a gente, estando dentro desse espaço, a gente é tão bom quanto, ou até melhor, e na maioria das vezes a gente tem que ser melhor. Quando a gente se forma, a gente é subestimado em todos os estágios, em todos os processos da nossa profissionalização. Dentro desses processos que a gente é subestimado, a gente sempre vai ganhar menos. O nosso trabalho sempre vai valer menos e a gente sempre vai ter que sempre trabalhar mais para se manter naquele espaço. Esse valor menor que a gente ganha dentro do mercado de trabalho vai colocar a gente em desvantagem em relação às outras pessoas que chegam lá. E durante esses 10 anos que eu trabalhei, que eu sempre tive desvantagens financeiras em relação às pessoas que trabalhavam comigo, ganhando muito mais, esse dinheiro eu nunca vou ser ressarcida. E mesmo que eu vá hoje para um outro trabalho que me pague o justo, todo esse tempo que eu perdi de caminhada, que eu não tive oportunidade de receber igual, então eu não tive oportunidade, por exemplo, de investir num curso novo, de fazer um inglês, de fazer uma profissionalização, de comprar um material novo para poder investir nas coisas que eu trabalho, né, em tecnologia, vamos colocar assim, isso vai sempre me manter em pé de desigualdade em relação aos meus colegas brancos, às pessoas que me cercam. Não importa o quanto eu seja boa, eu sempre estarei em desvantagem em qualquer espaço que eu entre, né? Então, quando eu falo sobre mercado de trabalho e mulheres pretas, eu fico pensando muito também nas minhas amigas, nas profissionais que trabalham, que têm a mesma formação que eu e que desistiram do mercado de trabalho por trauma. E hoje elas preferem trabalhar com qualquer outra coisa, ou vendendo um lanche na rua, ou desistiu de ser uma profissional e escolheu ser uma dona de casa por trauma do mercado de trabalho. Isso me fere porque parece que a gente sempre tem que estar numa condição de luta dentro do mercado e quando a gente olha para o lado a gente espera que tenha alguém que nem a gente ali para dizer que está valendo a pena, que a gente não está chegando nesses espaços sozinhos, mas a gente sabe que a realidade não é essa. A gente teve uma quarentena aí e muitos dos que foram mandados embora foram pessoas desses grupos de diversidade. E aí entra não só as pessoas pretas, mas entre os LGBTQI+, entra os PCDs. E mais disparadas, mulheres negras estão na frente
das pessoas que foram prejudicadas. Então a gente vê assim um descaso em relação a essas profissionais. Não sei como o mercado vai ficar depois dessa pandemia, mas eu sou um ponto fora da curva dentro disso. Eu saí do mercado alguns meses antes de entrar essa pandemia e estou trabalhando num recorte de profissão que, de alguma forma, eu estou conseguindo ainda reverter algumas coisas. Eu consigo pegar algum tipo de trabalho que eu consiga fazer dentro de casa, mas porque eu já venho me preparando para essa autonomia, de não depender mais de um espaço que não estava mais disposto a me pagar, para que eu ficasse lá. De tudo o que eu posso pensar ou o que eu posso dialogar em relação a questões raciais é que a gente ainda precisa que pessoas brancas comecem a questionar os seus espaços, comecem a olhar para o lado e pensar por que ainda as pessoas pretas que estão ali é o porteiro, é a tia do café, é um assistente, mas ela nunca é o diretor, ela nunca é o CEO, ela nunca é alguém em cargo de liderança. Por que essas pessoas não chegam nesse cargo de liderança? Porque elas existem, elas têm formação, elas estão buscando sim chegar no mercado de trabalho, mas quem detém a entrada ou a saída ainda desses profissionais dentro desses espaços são as pessoas brancas. Eu falo muito sobre a Monique Evelyn porque é uma pessoa maravilhosa e ela consegue executar algumas ações que permitem que a gente consiga adentrar esses espaços, ela consegue fazer pequenos grupos e dialogar com empresas grandes, mas ainda é uma coisa muito pequena, né? Esse movimento que a gente está fazendo, o número de pessoas, de mulheres pretas desempregadas ainda é um número muito alto em relação às ações afirmativas para que a gente consiga estar nesses espaços. E tudo isso foi piorado durante a pandemia. Vou dar só uma olhadinha aqui para ver se a galera tá mandando perguntas. Ai, Mari, a Mari mandou ali, você é muito maior que o mercado de trabalho. Obrigada, amor. Deixa eu ver o que eu posso dizer mais um pouquinho assim. Particularmente, eu sou do mercado publicitário, eu sou formada em publicidade e já é um recorte assim muito segmentado, né? A publicidade, ela é um curso caro. Para se manter é mais caro ainda. Para se atualizar dentro desse mercado e você conseguir sempre estar se renovando, sempre estar indo, é mais caro ainda. Hoje, quando eu vou falar sobre mercado publicitário, eu sempre começo a frase com quanto custa para eu chegar até aqui. Eu sempre falo quanto custou para eu chegar até aqui. Né? Então, custou uma faculdade caríssima que eu não pude pagar, mas que eu tive auxílio de outras pessoas, porque chegar onde eu cheguei hoje não se chega sozinha, uma mulher negra não chega onde eu cheguei hoje sozinha. Então eu sempre tive que ter pessoas aliadas para me auxiliar, para que eu pudesse continuar caminhando. Então eu me formei, eu fui trabalhar, eu saí do segundo grau, fui trabalhar numa lanchonete, fui fazer sanduíche. Aí uma pessoa descobriu, falou, Vanessa, não, você tem muitos outros potenciais, eu não posso deixar você se perder. Pagou o meu cursinho pré-vestibular e eu entrei na Belas Artes, com 6 meses de curso. Então, eu tive uma oportunidade que é muito comum entre filhos de pessoas brancas, mas não é muito comum entre filhos de pessoas pretas e principalmente oriundos da periferia. Aí eu me pergunto, quantas Vanessas se perderam nesse caminho por não ter a mesma oportunidade que o seu filho branco, por exemplo, de só fazer um curso pré-vestibular? Eu tive uma oportunidade, me agarrei nessa única oportunidade
E essa única oportunidade mudou a minha vida. Cheguei na faculdade, eu consegui me formar, que era o mais difícil, porque você chega lá, eles esperam que você saiba tudo e você tem que correr atrás de muitos anos de deficiência do ensino público. Você começa a ter acesso a informações e você começa a ser cobrado, principalmente de questões de estrutura que você nunca viu na sua vida, mas que você precisa. Você precisa sobreviver, que se você não consegue sobreviver àquilo, você não consegue sobreviver depois ao mercado de trabalho. E eu consegui me adaptar muito bem. Abri mão de muita coisa. Infelizmente a gente não pode ter tudo. E diante disso, né, a gente tem um afastamento muito grande em relação às pessoas que nos cercam. Então durante muito tempo assim, você vive entre aquilo que você almeja, né, que é você se formar, fazer uma faculdade, e um mundo que você já começou a deixar de pertencer, que é aquela da sua família, daquelas pessoas que começam a ter uma linguagem, né? A linguagem começa a não conversar uma com a outra, né? Você passa muito tempo, né, suspenso entre o mundo que você vê e o mundo que você almeja. A gente chama normalmente de não lugar. E até você entender que esse não lugar é um lugar onde muitas outras pessoas estão e muitos outros deveriam estar, é um choque. Eu fico pensando em todos os outros que não conseguiram, ou pelo projeto genocida de Brasil que a gente vive, que mata os nossos antes deles chegarem aos 16 anos, ou meninas que se envolveram muito cedo, né? Que a educação acabou chegando muito tarde, na verdade, que outras coisas chegaram primeiro na vida delas. Meninas que tiveram as suas infâncias hipersexualizadas e acabaram sendo mães muito cedo, e que hoje pensam sim que poderiam ter feito uma faculdade ou alguma coisa assim, e que isso se tornou algo muito longe da realidade delas. E quando a gente quando a gente consegue ultrapassar tudo isso e chega na faculdade e a gente se forma, porque nem todos conseguem se formar, mesmo a gente chegando nesses espaços, nem todos conseguem se formar. A gente se forma, entra no mercado de trabalho e consegue sobreviver por 10 anos e depois desiste, porque foi o que eu fiz, eu falei, não quero mais. Isso começa a mudar minha forma de estar, de ser e de dialogar com o mundo. O mercado de trabalho, ele não é um mercado legal quando você é uma pessoa negra. Quando você começa a ganhar muita visibilidade, quando você começa a ganhar muito espaço, quando as pessoas começam a ouvir o que você tem para falar, ele começa a ser também um espaço meio... Não é que ele é o seu inimigo, mas não é mais um espaço confortável para você estar. Então você tem que se afastar, você tem que se afastar de pessoas que te subestimaram durante muito tempo e não acreditaram no seu potencial. Simplesmente pegar tudo que você aprendeu e começar uma coisa nova. Essa coisa nova, essa outra coisa, esse outro espaço foi o Preto Ilustra, que foi uma página que eu criei no Instagram só para falar de arte, porque era uma coisa que eu tinha deixado parado durante muito tempo, porque eu nunca acreditei que a arte fosse me levar a algum lugar. Eu vim de um lugar muito pobre e que esse lugar, as pessoas, né, que eu conhecia, que eram ricas, não trabalhavam com arte, nem eram negras. Então, se eu quisesse ser alguém, eu tinha que ter um diploma. Aí eu fui atrás do meu 1 diploma, 2 diplomas, 3 diplomas. Fiz todo o caminho, mas não foi o suficiente. Então, eu agradeci todas as pessoas envolvidas. Peguei tudo que eu tinha e apliquei no Preto Ilustra. Mas também eu parei de usar, né, essa coisa de estar trabalhando para outra pessoa, de estar numa empresa em que eu era sempre a preta única. Eu parei de usar isso como bengala e para não investir e para não acreditar no meu potencial em tudo que eu tinha aprendido durante todos esses anos.
Eu foquei tanto no que eu não sabia que eu esqueci de tudo que eu sabia. E o Preto Ilustra, o crescimento que ele teve hoje, dos últimos 3 anos, o reconhecimento que eu tenho, né, as oportunidades e o que vem chegando para mim de trabalho, não é nem perto, tudo isso, né, esses 10 anos de publicidade não chegam nem perto desses 3 anos de Preto Ilustra. Porque eu estou falando, eu estou trabalhando numa coisa muito inédita, né, eu tô colocando uma mulher preta no protagonismo das próprias narrativas. Então, eu estou contando a minha história, eu estou executando o meu trabalho e eu sozinha consigo fazer, né, tudo o que eu não conseguia fazer quando eu estava trabalhando dentro de uma empresa. Eles pegam grandes potências, eles pegam pessoas extremamente capazes, principalmente esses profissionais negros, que vêm de periferia, que têm uma capacidade absurda de criatividade, de solucionar problemas, pegam esses profissionais incríveis e colocam dentro de uma caixa. E querem que esse profissional cresça, querem que esse profissional expanda, mas é sempre dentro daquela caixa. E sempre vai sair com o nome do dono branco. Quando você tira esse profissional dali, esse profissional tem investimento, tem tecnologia e tem dinheiro para poder executar, esse profissional cresce e vai contar a sua história. E vai para longe, e vai voar, mas ele precisa de investimento. E periferia e gente preta não tem tempo, nem dinheiro para errar. Esse é o maior problema. Enquanto as pessoas brancas, né, elas têm toda a estrutura, têm família, têm dinheiro, têm o pai, têm o tio, a gente não tem ninguém. Mas enquanto eles podem errar dentro de toda essa estrutura e não serem cobrados por isso, a gente não pode. A gente não tem tempo, então a gente precisa ser muito assertivo. A gente se cobra demais, sim, em relação a isso, porque a gente tem uma oportunidade. Eu tive uma oportunidade e nessa última oportunidade eu construí tudo isso. Só que eu sou uma em relação a várias outras crianças que cresceram comigo e não conseguiram chegar nem vivas aos 16 anos. Então a gente precisa entender o país que a gente vive, as dificuldades que é para a gente conseguir galgar espaços e entender eu quanto pessoa branca, o que eu posso fazer para diminuir essa distância, o que eu posso fazer para abrir oportunidades. É oportunidade, gente. Ninguém está falando sobre esmola, porque a gente é capaz de executar tudo, mas é sobre oportunidades. Qual foi a última pessoa preta que eu contratei? Ah, eu não achei, mas eu me esforcei para achar, porque a faxineira, o porteiro, o entregador, eu acho, mas a diretora, eu não acho, né? O advogado, eu não acho. Então isso fica muito é coisa de braço curto, né? Eu não sinto também assim uma vontade realmente de promover mudanças. E questões raciais, elas exigem mudanças, de questionar o espaço em que vocês estão, o quanto vocês realmente lutam para promover essa mudança. Galera de RH, vamos lá, galera de RH. Galera preta existe, galera preta está desempregada, tá? E elas são a maioria dentro da periferia e a gente precisa discutir isso também. Tô lendo aqui rapidinho, gente. A Dani, ela perguntou se eu sinto se há diferença entre o mundo corporativo e a arte para a mulher preta enquanto nicho de trabalho. Dani, diferença existe muita, só que assim, eu não vim da arte para o mercado. Eu já tinha uma história dentro do mercado, que não era uma história muito longe do que é a arte. Eu tenho 10 anos de experiência dentro do mercado publicitário, trabalhando diretamente com criação. E depois disso eu parti para trabalhar com artes visuais. Então eu já tinha uma noção de como o mercado estava se transformando, eu já tinha toda essa noção de como interagir, de onde buscar recurso, de com quem conversar, o que falar, como contar, o que queria.
Então, antes de ser artista, eu sou uma publicitária. Então, eu consigo trazer muitas coisas para o discurso, eu consigo trazer narrativas, eu consigo chegar aos resultados que eu procuro. Então, para mim, o meu conteúdo é muito mais assertivo em relação à questão. Corporativo é corporativo, vai mandar quem está lá em cima, né? Mas as empresas hoje precisam muito da gente porque a gente faz a ponte entre o que eles precisam vender e as pessoas que querem consumir. E a maioria dessas pessoas são pessoas de periferia. Então eles precisam de alguém que traduza essa linguagem, seja da periferia para o mundo corporativo, seja do mundo corporativo para a periferia. Então eles precisam da gente, desse meio. Então esses artistas, esses profissionais, esses diretores de arte, eles são esse meio, né? E a minha maior briga hoje é para que se pague para essas pessoas e se pague valores justos, porque a gente está tendo muita briga assim de eu adoro o seu trabalho e eu vou te dar e você faz tal coisa para mim, eu vou te dar visibilidade. Gente, visibilidade não paga a conta de água e de luz e não bota comida na minha mesa. Então pague o profissional preto em qualquer etapa que ele tiver. Pague. Pare de sempre tratar o profissional negro como júnior. 10 anos de mercado não faz de ninguém júnior. Não adianta você não manter esse não assinar esse profissional, ou sempre estar mandando ele embora, e esse profissional sempre está recomeçando, que chega uma hora que não dá mais. Não dá mais. Cara, por que não tem diretoras de artes negras dentro das agências? Por que não tem CEOs negras? Por que não tem diretoras de criação negras? A gente está cansada. Então a gente está preferindo sair do mercado e abrir as nossas próprias empresas e trabalhar para a gente, com resultado para a gente. É complicada a discussão. Então, gente, se vocês quiserem fazer mais pergunta que eu não tenho. Acho que eu já falei tudo que eu queria falar, né? Sigam Preto Ilustra, gente. A gente vai para Itália esse ano. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, da minha profissão. Hoje eu trabalho com artes visuais. Eu quero muito falar de arte para democratizá-la de alguma forma. A arte salvou minha vida e pela arte salvar minha vida eu acredito sim que ela possa entrar na vida das crianças muito antes de qualquer outra coisa, muito antes da violência, muito antes da fome. Então eu tô numa luta para democratizar a arte, para tornar ela uma extensão do corpo, mas isso ainda tem um custo, né? Então eu estou neste processo ainda de caminhar com isso. Eu trabalho exclusivamente com o recorte de mulheres negras, de narrativas afro e resgate, né, das histórias dos nossos ancestrais, mas pelo viés da mulher negra. Peraí. Isso mesmo, Fábio. O Fábio tá contando um pouquinho da trajetória dele falando que ele viveu muito isso, mas é muito isso, gente. O mercado, ele precisa da gente quanto mão de obra, sim, em grande volume, mas ele não precisa que a gente se profissionalize, porque senão a gente vai estar concorrendo com o filho dessas pessoas, né? Eu sei que estar na Belas Artes me ensinou que se pagava 2, 3 pau e meio para que o filho de algumas pessoas não tivessem que estudar com pessoas como eu. E essa é uma ferramenta do racismo. E quando a gente chegava no mercado de trabalho, que a gente tinha que ser o assistente dessas pessoas, a gente trabalhava, fazia o nosso trabalho e o dessa pessoa, porque ela não tinha competência para estar ali. Porque na sua grande maioria ela estava ali porque era filho
ou sobrinho, ou tio de alguém, mas não que ela tivesse realmente se profissionalizado ou estudado o suficiente ou se formado o suficiente para estar naquele espaço. E isso é em todos os lugares, não era só no mercado publicitário, mas aqui no mercado publicitário é bem gritante isso, né? Você tem um diretor e você tem que formar toda uma equipe porque você não é capaz de executar ações simples, né? Como uma finalização de arquivo, por exemplo. Né? E é nisso que a gente aprende, né? Então eu aprendi a fazer de tudo, porque eu sempre era paga porque alguém não tinha competência para fazer, mas normalmente aquela pessoa ganhava 5 vezes mais do que eu. É, mamãe Sônia, é mais ou menos isso. Se tornou crime se tornou crime você especificar nas vagas, quando você disponibiliza a vaga para sua empresa, você colocar lá que você não quer pessoas negras ou de preferência que sejam pessoas brancas, né? Isso acontece muito em RH. As pessoas elas abrem as vagas, mas elas não querem contratar pessoas negras na linha de frente, ou seja, a recepcionista, alguma coisa assim, porque elas não acreditam que pessoas negras tenham boa aparência. Isso vem, gente, de uma desconstrução que a gente precisa realmente e urgente acontecer. É racismo? É racismo. Mas eu preciso que a pessoa saiba que isso é racismo. Eu não quero que ela olhe e fale, ai, mas não sei quem faz isso. Por isso que a gente precisa nomear as coisas, por isso que a gente precisa discutir, por isso que a gente precisa estudar. Porque tem muita gente reproduzindo isso sem ter noção de que é. E a gente só vai ensinar para a pessoa que aquilo é quando a gente criminalizar aquilo e fazer a pessoa pagar por isso. Que aí ela nunca vai esquecer. Aí ela vai sentar e vai olhar e falar, eu não posso falar aquilo. Ai, mas minha mãe falava. Ah, então. Mas não é porque ela falava que ela não foi repreendida por aquilo que aquilo deixou de ser racismo. Não é porque você não está sendo repreendido pelas suas atitudes raciais que ele não vai me afetar, que eu não vai ficar sem emprego, que eu não vai deixar de chegar naquela vaga. Quantas vagas eu perdi por ser negra? Quantas oportunidades eu perdi por ser negra? Né? Gente, são várias outras histórias, mas a estrutura ela é muito bem elaborada para impedir que pessoas como eu cheguem a cargos de liderança, ganhem o suficiente para comprar a minha casa, para conseguir fazer um intercâmbio, para conseguir manter o meu material tecnológico sempre em dia e conseguir concorrer de igual para igual com qualquer outra pessoa dentro do mercado. Essa estrutura, a estrutura racista, ela tem vários braços que vai me minar de alguma forma. Seja para eu chegar na faculdade, seja para eu entrar no mercado de trabalho, seja me mantendo com um salário abaixo, ela sempre vai encontrar uma forma de me colocar em condição desigual a uma pessoa branca dentro do mercado de trabalho. Mulheres com filhos também, tá, gente? Mulheres com filhos também, então, negra e com filho, reflitam. A Dani comentou aqui que a Dani é professora e ela comentou que na maioria, onde ela encontrou mais artistas pretos eram dentro de periferia, né? Eram jovens de favela. E que muita gente diz para eles que eles precisam se profissionalizar. Eu vou contar uma coisa para vocês. A gente tem... na verdade, o diploma é exigido mesmo das pessoas pretas, porque não sei porque eles acham que a gente não tem capacidade e pronto. Eu tenho 3 diplomas e até hoje eu escuto que eu não sou capaz de executar algumas coisas. Até hoje eu tenho que dar carteirada, porque tem gente que vira pra mim e fala, ai, mas você desenha, você faz artesanato. E eu tenho que dizer pra pessoa, não, eu sou diretora de arte, eu tenho tantos anos de mercado publicitário e que não sei o que, tem que dar aquela carteirada foda até a pessoa ficar sem graça. Mas sim, gente, o profissional negro ele só é validado dentro do mercado se ele tiver um diploma. E não pode ser qualquer diploma. Vai ter que ser Mackenzie, vai ter que ser USP, vai ter que ser Belas Artes. Não existe como a gente chegar nesses espaços, gente. E se eu tiver que pagar, então assim,
As políticas públicas, elas são extremamente importantes para que a gente consiga, de alguma forma, chegar. Quando a gente briga sobre políticas públicas, quando a gente fala sobre cotas, a gente está falando sobre você reparar naquele momento, de alguma forma, um erro que você não consegue nem nomear. A gente sabe nomear, mas às vezes vocês não conseguem nem reconhecer esse erro. Então, acredito que hoje a maior briga que a gente possa ter é a gente brigar pelas políticas públicas, sim, porque elas vão garantir que o nosso acesso, elas não vão garantir acesso, ela não vai nem garantir que eu chegue viva até lá, né? Porque isso acaba sendo uma sorte, né? Mas ela vai garantir o acesso. Chegando lá, né, a gente precisa de todo apoio possível, para a gente conseguir chegar até o final daquilo, conseguir se formar. Depois a gente precisa acessar o mercado de trabalho e muitas vezes a gente sai da faculdade sem experiência. E para entrar em determinados espaços a gente precisa de uma caralhada de experiência que ninguém da periferia vai ter. Então muitas vezes a gente nada e morre com o diploma na mão. Então eu queria assim, só para dar uma encerrada assim, para não ficar aquela coisa muito longa, questionar assim, quais reais mudanças vocês promoveram para a população negra nos últimos tempos? Né, vocês falam de racismo dentro da família de vocês, naquele almoço de domingo, ou quando, não sei, você não deixa a sua faxineira ficar em casa e pagar para ela ficar em casa em época de Covid. Eu preciso que a gente se aprofunde muito mais, principalmente a gente que trabalha, né, que a gente levanta a bandeira do amor e da caridade, né? A gente precisa realmente repensar essa estrutura, porque se a gente não está combatendo o racismo, de alguma forma a gente está se beneficiando dele. Quando você se beneficia do racismo, quem sai perdendo sou eu. Então a gente olhar para o lado e falar, e começar a questionar realmente, entrar nos espaços e olhar assim quantas pessoas negras estão ali. E dessas quantidades de pessoas negras, quantas estão ali somente trabalhando? Somente limpando a sua mesa, limpando o seu chão. E fazer esse exercício de todos os espaços que você entra. Você entra numa loja, você vai olhar quem é que está no cargo de chefia, quem é que está te atendendo. Você vai entrar numa empresa, você vai contar sim. Porque isso vai dizer muito sobre o espaço que você vive, sobre as pessoas que estão ali. É muito bonito falar sobre diversidade, mas no meio de uma pandemia nós fomos os primeiros núcleos a serem extintos das empresas. É muito legal falar sobre diversidade, muito legal, mas eles querem falar da diversidade na foto, mas não querem assinar a carteira de pessoas como a gente e pagar por isso. Então eu peço assim, sempre que vocês tiverem a chance de levantar essas questões, leiam, né? Tem muitos vídeos no YouTube falando sobre racismo institucional. É muito importante que vocês entendam, porque racismo é problema de gente branca. Então, eu preciso que vocês discutam, porque isso afeta na forma como a gente vive, nas pessoas que nos cercam. E se você estiver num espaço e olhar para ele e ver que aquele espaço só tem gente branca, talvez, só acho que aquele espaço esteja reproduzindo o racismo que a gente vive na nossa sociedade. A gente precisa começar a discutir sobre isso. Acho que é isso, gente. Sigam as minhas redes sociais. Eu tô em Preta Ilustra no Facebook, Preta Ilustra no Instagram e Twitter só para maiores de 18 anos. Eu falo muito sobre a questão de mulheres e mercado de trabalho. Falo muito sobre questões de afeto e amor também. E também falo de arte. Falo de beleza. Deboche também. Falo de macumba porque eu adoro. Queria agradecer a oportunidade que vocês me deram, né, de falar um pouquinho. Qualquer coisa a gente pode chamar no inbox. Eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo, tá? Leiam Mulheres Negras.
consumam de pessoas pretas. Consumir sim o cozinheiro lá, preto, a costureira preta, né, a faxineira, né, a artista. Consumam de pessoas pretas. Isso é uma forma de você começar a mudar o seu olhar em relação ao seu consumo. Qual foi o último livro de pessoa preta que você leu? Qual foi o último filme de um diretor negro que você assistiu? Qual foi a última música de uma pessoa preta que você ouviu? Qual foi o último quadro, né, de um artista negro que você comprou? Vamos começar por aí e daí trazer as questões raciais, né? E como meu pai fala, né, pai, responsabilizar. Todo mundo tem a sua responsabilidade diante do racismo, tá? Não é porque você não discute que você não seja responsável e que você não esteja se beneficiando dele de alguma forma, ok? Então eu queria agradecer a Casa de São Lázaro, agradecer a toda a hierarquia. Qualquer coisa a gente se encontra quando eu voltar a gira, que eu tô morrendo de saudade. Amo todos vocês. Muito obrigada, meus irmãos. Muito obrigada, meus pais e minhas mães. E eu fico aqui, tá bom? Beijão.